amigos, eu sou a Santos, vocês sabem que é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez para junto aprendermos o que é bom para a nossa vivência. Meus amigos, hoje eu vou falar uma parábola, vou falar um assunto bíblico para que vocês possam compreender. Aqueles que já compreendem, aqueles que já entendem, estão de parabéns, mas existem muitas pessoas que não entendem o que está escrito na Bíblia, não sabem se realmente, aqueles que seguem a religião, ou qualquer outra pessoa mesmo que não siga, não entende o que está escrito e o que Jesus falou sobre a parábola do trigo e o joio, que fica no capítulo 13 de Mateus e a partir do versículo 24. Eu quero dizer para vocês que não sou um pregador, vocês já sabem, mas estou decifrando simplesmente uma parábola para que vocês entendam e vocês possam compreender os erros, o que Jesus falou e aquilo que foi acrescentado nesta parábola. Jesus disse que o reino dos céus, observe só, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Este campo que ele semeou é chamado de campo de possibilidade, o campo das possibilidades que existe em cada homem. Observe que ele disse que o reino dos céus, quer dizer, nós sabemos que o céu imaginário seria um céu, onde todas as pessoas acham que, quer dizer, todas as pessoas não, a maioria das pessoas acham que vão para lá. Mas aqui está no plural. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Porque os céus, ou o céu está em cada mente de cada homem, é o seu céu. Cada homem é um céu. Por isso que a palavra está dizendo o reino dos céus. Mas aí ele diz, dormindo os homens, observe que está dando tudo certo no que eu falo no sentido dos céus. Então são muitos homens, está se referindo a homens. Aí ele diz, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio. Então cada homem tem um inimigo, porque o inimigo está no próprio homem. Então o que aconteceu? Enquanto os homens dormiam, o que significa o homem dormir? O homem ser negligente quanto àquilo que ele quer, quanto ao seu intento. Um homem, pelo campo de possibilidade que tem a sua mente de compreender, ele quer a riqueza. Ele busca, de todas as formas, ser rico. Isso significa lançar a semente no campo de possibilidade. Mas enquanto os homens que têm esse intento, que eu já fui um deles antes, enquanto o homem é negligente, não é vigilante, vem o seu inimigo e semeia o joio. O que é o joio? O joio, meu amigo, ele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mas enquanto os homens dormiam, quer dizer, é algo que vem só rasteiramente em sua mente e semeia. O que seria o joio? O joio são as dúvidas, a insegurança, a desconfiança. E esse inimigo está no próprio homem, está em sua mente. Quando você duvida da sua riqueza, das possibilidades de dar certo, que você duvida
é você mesmo semeando o joio, junto das boas intenções, que chama-se a boa semente. A boa semente é tudo aquilo que você semeia no campo das possibilidades para você. É uma boa semente. Só que o homem, quando semeia boa semente no seu campo, ele tem que ser vigilante, ele tem que ser persistente, tem que ser confiante e sempre vigilante para que as dúvidas não se instalem em sua mente, como o joio. Vocês sabem que o joio é aquele capim, o que chamamos capim gordura. Tem carrapicho que tem aqueles negocinho que fura a gente. Aquela semente deles furam quando a gente põe a mão. E se instala no meio de uma plantação, porque isso aqui é uma parábola, e cresce junto com qualquer, pode ser trigo, pode ser qualquer outra semente boa. Mas, vindo os servos deste Senhor, como isso aqui é uma parábola, disseram: Senhor, tu não semeaste a boa semente no teu campo? Como tem então joio? Então a resposta daquele senhor disse: um inimigo foi quem fez isso. Veja que na parábola não está dizendo que inimigo é este. Só diz que um inimigo foi quem fez isto. Cabe ao homem que lê esse escritos compreender que inimigo é este que semeou. Logicamente, as pessoas que não têm muito conhecimento e não aplicam o seu coração a compreender, culpa logo alguém. Não, foi o inimigo tal, é ele que faz isso. Quer dizer, sempre se achando como vítima, nunca tem culpa de coisa alguma, sempre é um inimigo, este inimigo imaginário, mas não é. A Bíblia, o escrito diz: o seu inimigo. Então cada pessoa particularmente tem um inimigo que está nele mesmo, porque o inimigo do homem é o próprio homem. Eu explicarei quem é este inimigo muito mais na frente, que está sempre no homem, e você não pode se livrar dele, ele não pode ser arrancado de você. Ele convive com você enquanto você viver. Então, Senhor, queres que vamos lá e arranquemos o joio? Aí ele disse: deixa crescer junto, porque se você arrancar o joio, arrancará também o trigo. Porque assim, todo o intento que está no homem, se o homem destruir aquele que está em você chamado de inimigo, porque na verdade não é um inimigo, mas se o homem der ouvido e o homem fizer aquilo que ele quer, se torna inimigo do homem, porque você não pode enriquecer, ele vai sempre te atrapalhar. Então, se tirar isso do homem, tirou também o homem. Por isso que foi necessário que crescessem juntos até o dia da colheita. O que acontece? Até o dia que o homem dominar este inimigo, aí será o dia da colheita. E tem outras passagens que eu não vou mais dizer para vocês, porque eu não acho interessante, porque tem muito erro, tem muita coisa que foram acrescentadas pelo tradutor, mas eu vou lá para um ponto muito intrigante que as pessoas não compreendem. Diz os escritos que Jesus, indo para casa, dispensou a multidão, e indo para casa, chegaram os seus discípulos e disse: Senhor, nos explica a parábola do joio e do trigo. E o que me intriga é a tradução do tradutor, o cara que estava traduzindo a palavra, pôs palavra por conta dele, o qual Jesus não falou. Talvez ele, não entendendo o sentido verdadeiro, ele colocou por conta. Então a parábola que Jesus explica é aquilo, dizendo que o joio, o trigo, é os filhos do reino. Olha a separação que está sendo feita.
foi os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. E o joio, os filhos do maligno. E o que semeou o joio é o diabo. Foi o diabo. Quer dizer, são pessoas que não compreendem, não sabem nem o significado da palavra e explicam, muitos estão explicando para as pessoas essa parábola sem compreender coisa alguma. E depois disto, Jesus disse que o joio é atado, ora, em feixe e lançado no fogo, fornalha de fogo ardente. E ali haverá pranto e ranger de dente. Por isso que muitas pessoas acham que uma pessoa que fez alguma coisa errada, que errou aqui, vai sofrer um castigo no fogo e tal. Por isso que existe vários tipos de ensinamento dessa forma. Porque não compreende, porque foi acrescentado nos escritos. Porque Jesus não poderia ter feito esta separação, dizendo que uma parte de homem é filho do maligno. Ora, o que é o maligno? O maligno é o mal que surge qualquer hora quando uma pessoa pratica uma má obra. É chamado de mal. Então o fruto do mal é aquilo que a pessoa fez no momento. Isto, todo fruto, tudo que é produzido de você é chamado de filho. O que sai de você é como que fosse um filho. Então, se uma pessoa faz algo errado e faz uma maldade, a maldade é o filho do maligno, porque naquela hora você agiu mal. Então, mas no entendimento das pessoas, acha que existe separação. Existem aqueles que são filhos do reino, que é chamados filhos de Deus. Tem pessoas que acham que são predestinados, que são escolhidos antes que viesse ao mundo, que são filhos do reino, que são filhos, só eles são filhos de Deus, que os outros não são. Eles podem fazer o que quiser, que eles estão salvos porque eles são filhos do reino. É um grande erro, por causa dessas passagens, por causa dessas traduções erradas. Este é o motivo de alguém interpretar a palavra errada, não compreender porque ela já está errada na tradução. E como irão ensinar as pessoas se não compreendem? Por quê? Jesus não poderia fazer isto, porque ele mesmo disse que para Deus não há acepção, pessoas. Todos são igual perante Deus. Todos são filhos. Então ele não poderia separar. Estes são filhos do maligno e esses são os filhos do reino. Isto é que eu quero explicar para vocês compreenderem que não foi Jesus que disse isso. Ele não fez separação. Ele está falando, essa parábola do joio, do trigo e do joio, é sobre um homem que tem bom intento, que ele planta a boa semente no seu campo de possibilidades, né? Mas veio o seu inimigo e planta a dúvida. E Jesus se explicou, foi isto. Então o que eu quero dizer para vocês, que Jesus não estava se referindo a homens, mas a atos e atitude e a movimento do Espírito. O movimento do Espírito, vocês já sabem que eu já expliquei para vocês. Não era homem que Jesus estava se referindo. Mas como é uma parábola, ele tinha que falar sobre a semente, sobre a árvore, porque Jesus sempre falava sobre árvore, e sobre frutos, sobre semente. Porque isso é interessante, porque a natureza nos serve como exemplo. Então, meus amigos, é para vocês que gostam de ouvir a explicação da Bíblia, aquilo que está certo e aquilo que está errado, aquilo que realmente Jesus foi um grande homem, eu o respeito, e é isto. O que eu tenho para dizer para vocês, não vou me estender mais, mas quero dizer para vocês que gostaram, dê um like, inscrevam-se neste canal, compartilhem com seus amigos, eu sou grato.